A conversão da prisão em flagrante para a preventiva dos 3 acusados pela morte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, durante um salto de rope jump na Ponte do Esqueleto, na cidade de Limeira, no sábado, foi determinada pela Justiça após os instrutores trocarem de roupa e tentarem fugir do local. O trio nega as acusações e diz que permaneceu no local. Assim que a jovem saltou dos braços do trio, as pessoas presentes que filmavam, gravavam esse salto, viram que ela não tinha sido amarrada pelas cordas, as cordas de segurança. Ela sofreu várias fraturas, não resistiu e morreu no local. A empresa Entre Cordas, responsável pela realização de saltos de rope jump e envolvida na morte de Maria Eduarda, não possuía autorização para promover atividades esportivas nesta ponte. Eu vou receber a Rede Jovem Pan e a gente vai fazer um giro rápido para avaliar esse caso terrível. Agora sim, toda a Rede Jovem Pan conectada aqui em Os Pingos nos Is, a notícia em destaque, aquele salto de rope jump em que a moça acabou sendo jogada pelos instrutores e ela não estava conectada às cordas de segurança. Uma altura de 40 metros, ela não resistiu aos ferimentos e faleceu. Esse episódio aconteceu na cidade de Limeira, interior de São Paulo, região de Campinas. Deixa eu começar com o Roberto Mota, é um giro rápido. Quais aspectos desse caso terrível você gostaria de destacar? Uma ponte que estava desativada, pertence ao governo federal, inclusive a prefeitura de Limeira disse que vai processar o governo federal. Mota, 1 minuto. Esse é um caso raro em que eu acho que a culpa não é do governo federal. Eu assisti às cenas da jovem sendo jogada e é uma das coisas mais bizarras, porque ela foi jogada por 3 homens. Um deles estava mais para trás, ele tinha uma ampla visão de tudo. É impossível que essa pessoa não tivesse notado a ausência da corda. Os 2 que jogaram, a moça que estava na frente, os 2 tinham corda de segurança. Eu não sou praticante desse esporte de aventura, jamais pularia dali. Mas eu fiquei pensando, se eu pulasse, a primeira coisa que eu faria quando chegasse ali seria conferir que as cordas estavam colocadas em mim. A jovem não fez isso. Ela confiou nos outros, ela esqueceu que estamos no Brasil. Você, Cristiano Beraldo, o que você tem a destacar em relação a esse episódio muito triste que aconteceu no fim de semana aqui no estado de São Paulo, mas que ganhou todo o Brasil? 1 minuto. Neto, isso é um episódio absurdo, lamentável, uma tristeza profunda, uma jovem que perde a vida de uma forma tão tola, inexplicável. Mas aí vamos olhar para quem é responsável. Faz sentido mesmo a gente imaginar que essas figuras que ali estavam, que obviamente não estavam preparados para exercer a função que foi dada a eles, e que diante de uma menina que foi jogada e morreu, essas pessoas vestiram a roupa e saíram correndo, e aí vamos prender essas pessoas? Não, me desculpe. Essas pessoas não são as verdadeiras responsáveis. Responsáveis são aqueles que contrataram essas figuras incapazes para exercer uma função tão importante e primordial para a segurança dos clientes. Então, há vários responsáveis, mas não se pode simplesmente achar que agora esses 3 aí vão pagar o pato em nome de todo mundo, porque isso não é fazer justiça. As pessoas de fato responsáveis têm que ser identificadas, processadas e punidas severamente, para que haja inclusive uma moralização nesse tipo de atividade pelo Brasil todo. Rapidamente, Bruno Musa, 30 segundos. Veja, eu já pulei uma vez de bungee jump, não de rope jump, então realmente você dá uma olhada, você checa ali. Eu concordo muito com o que foi colocado agora. Não dá para você responsabilizar o governo federal por isso, mas é impressionante que uma empresa não tenha autorização para isso. Mas também, quando você vai pular, você não vai olhar se a empresa tem algo difícil de imaginar. Então, que fique um alerta por isso e que realmente todos eles, e aí eu concordo com o Beraldo, não apenas os 3, mas todos eles paguem por isso, porque é uma vida que não volta mais. Tavares, depois a gente debate essa questão, mas 2 manchetes, 15 segundos, o que a gente deve se atentar?
Caniato, se uma empresa decide operar de forma irregular uma prática esportiva que leva à morte de alguém, não foi só a empresa que matou essa pessoa, é a cultura de permissibilidade e de não observância da lei que existe no Brasil que também é responsável.